queria primeiro me apresentar aqui. Eu sou o professor Thiago Matsushita, sou o diretor acadêmico da FADISP. Quero dar boas-vindas a todos e cada um de vocês em mais um evento nosso em comemoração aos 20 anos da área educacional do Grupo Alves Faria, o ramo da Unialfa, FADISP e Colégios Alfa. Para nós é uma imensa satisfação nessa noite fazer o segundo evento do encontro TST na FADISP, com a coordenação do nosso professor Francisco Pedro Jucá e como debatedor o nosso querido professor também do mestrado doutorado da FADISP, o professor Ricardo Guimarães, um excelente advogado no TST, como já disse o ministro. Mas eu quero, de fato, agradecer imensamente a disponibilidade de cada um de vocês em mais uma vez participar desse evento. Quero deixar registrado o agradecimento especial à excelentíssima senhora diretora da EJUDE, a desembargadora Maria José Ordono, que gentilmente organiza esse evento junto conosco aqui na FADISP. Quero cumprimentar os nossos alunos de graduação, mestrado, doutorado, os nossos convidados serventuários da Justiça do Trabalho, excelentíssimos juízes, desembargadores aqui presentes nessa noite. Quero agradecer a nossa equipe de professores aqui, nas pessoas do professor Lauro Ishikawa, nosso vice-coordenador do mestrado e doutorado, e também da professora Carolina Noura, nossa coordenadora da graduação em Direito na FADISP. A FADISP é a Faculdade de Direito, que tem o seu curso de graduação, mestrado e doutorado, e que temos o prazer de receber nessa noite o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Valmir Oliveira da Costa. Quero agradecer enormemente a presença de Vossa Excelência nessa noite aqui conosco, ministro. Já pude desfrutar um pouco da sua simpatia e o desembaraço que tem por tratar de tantos temas delicados do direito, em especial o humanismo e a forma delicada com que trata questões tão delicadas que atingem a todos nós, trabalhadores, né? Todos nós somos ou podemos vir a ser objeto da Justiça do Trabalho, uma justiça que cuida muito bem daqueles que vão buscar os seus direitos dentro de um ramo tão prestigioso e tão importante para a administração da justiça e da implementação de direitos no nosso país. Quero agradecer enormemente, então, a presença de cada um de vocês. Não vou tomar o tempo de vocês nessa noite. Quero falar que, para nós, é um momento de muita satisfação, honra e glória em poder recebê-los essa noite. Vou deixar aqui a presidência dos trabalhos ao coordenador desse seminário, dessa sessão do TST na FADISP, com o professor Francisco Pedro Jucá, nosso querido professor aqui também da graduação, mestrado, doutorado. Professor Jucá, muito obrigado por tudo. Por favor, tenha a palavra para poder organizar e coordenar os eventos dessa noite. Muito obrigado. Eu, antes de abrir os trabalhos, queria fazer um registro. O primeiro texto que eu li sobre competência para indenização por dano moral na Justiça do Trabalho foi a dissertação de mestrado do ministro Valmir. Portanto, há bastante tempo foi um dos pioneiros na reflexão crítica e na luta pelo avanço do direito, além de ser, e eu faço questão de deixar um registro bem claro, um dos magistrados mais técnicos que eu já conheci nesses nossos quase 30 e lá vai poeira anos de magistratura. Eu também queria fazer um registro. O ministro Valmir tem vínculos com São Paulo, porque ele é membro correspondente da Academia Paulista de Letras Jurídicas e
gostaria que nós todos atentássemos muito, porque o tema da transcendência foi extremamente discutido, debatido e até contestado por alguns na ocasião em que foi erigido o instituto, esse instituto processual. Eu imaginava uma coisa e tive uma surpresa ainda há pouco por um comentário informal do ministro de que só fez aumentar o volume. Mas todos nós estamos ansiosos por ouvir. Ministro Valmir, um agradecimento muito especial, um abraço muito fraterno, uma alegria de reencontrá-lo e revê-lo, esperando revê-lo novamente em outras oportunidades e sempre. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Tiago a generosidade das palavras, ao meu dileto amigo, colega, magistrado, Francisco Pedro Jucá, coordenador, foi meu professor no mestrado na Universidade Federal do Pará, já mencionei anteriormente. Ele foi presidente da Mata, eu era vice-presidente dele, uma pessoa também muito querida, muito amiga, e o Jucá sabe do carinho, da amizade e da admiração que eu tenho por ele. Agradeço o convite que me foi formulado pela FADISP, cumprimento em especial a desembargadora Maria José Ordone, que é a diretora da EJUDE, um trabalho fantástico que eu soube, está desenvolvendo. Conte com a ENAMAT, da qual eu sou vice-diretor, e a ENAMAT está à disposição da escola do TRT da 2ª Região. Cumprimento meu conterrâneo e confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Ricardo Guimarães. Cumprimento a professora Carolina, cumprimento Joaquim Eduardo e José Eduardo. Cumprimento todos os professores, todos os alunos da FADISP, dizendo que é uma grande honra me dirigir a senhores com um tema que eu reputo dos mais importantes hoje, do direito processual do trabalho, notadamente na atuação do Tribunal Superior do Trabalho. Eu propus ao professor Jucá o tema transcendência no recurso de revista, avanço ou retrocesso. Agora, nós precisamos, em primeiro lugar, conceituar, no plano normal das coisas, o que seria a transcendência. Acho que muita gente nem conhece o termo. Transcendente, eu anotei aqui, compreende o significado da palavra superioridade de inteligência, perspicácia, sagacidade. Eu até já li um autor que disse que transcendente é o que está além do além. Aí eu me lembrei de uma música do filme Candelabro Italiano, que o nome é Al di là, significa além do além. É aquilo que não é compreensível para as pessoas medianas, ou que é difícil de conceber. Agora, no plano jurídico, o que seria a transcendência? A transcendência foi um instituto jurídico introduzido na consolidação das leis do trabalho por uma medida provisória em 2001, e a qual estabelecia que o TST iria criar os parâmetros, os requisitos, os procedimentos, ou seja, iria regulamentar essa matéria. Veja bem, eu fui convocado no TST em 2000. 2001 eu já estava lá. E eu me lembro que o TST criou em torno de 6 a 7 comissões para regulamentar a transcendência e nunca chegou a um consenso. Por quê? Cada um tem a sua transcendência. Ou seja, em outras palavras, nós temos 27 transcendências, ou entendimento de transcendência no Tribunal Superior do Trabalho. Porque cada ministro pensa diferente. Aqui e ali alguém pode concordar um com o outro, mas não vejo a parte reclamando que o ministro fulano de tal considerou transcendente aquele tema e eu já não considerei. Já antecipo
que eu propus, logo que entrou em vigor a Lei 13.467, que o TST criasse um portal eletrônico, um site eletrônico, um programa eletrônico que nós pudéssemos debater o Instituto da Transcendência, como o Supremo faz com a repercussão geral. Então, nós teríamos uma espécie de fórum interno que ali colocava-se o tema para votação. Olha, entendo que é transcendente. Como nós fazemos no plenário virtual? A palavra plenário virtual da transcendência. Agora me veio na cabeça. Eu falei que eu fico inibido com esse computador aqui, com essa máquina. Então, eu sugeri, mas até hoje não vingou, porque aí nós teríamos condições de debater, como nós assinamos e debatemos os processos do plenário virtual, que hoje funciona muito bem, nós poderíamos ter um plenário virtual da transcendência. Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue fazer isso, porque evita que, num processo, o ministro diga que é transcendente, o outro não é transcendente, e aí cria essa insegurança, cria insatisfação para a parte, né? E a transcendência não veio para isso. A transcendência não veio para isso. Bom, do ponto de vista jurídico, né? A natureza, depois eu falo da natureza, a questão do conceito. Transcendente é aquela causa cuja solução ultrapassa o interesse meramente individual do litigante. Nada mais subjetivo. Nada mais subjetivo. Mas a solução do processo interessa a solução de outras demandas. É como se fosse o recurso de revista repetitivo ou os embargos de divergência repetitivo, em que há uma tese jurídica vinculante que obriga hoje os juízes de primeiro e segundo grau a seguirem o tema, o precedente, a tese jurídica, sob pena de receber reclamação, que do TSE não é reclamação constitucional, porque é só do Supremo, reclamação processual, vamos dizer, ação especial de reclamação, que não é reclamação trabalhista. Bom, então o interesse perpassa aquele interesse das partes. Por exemplo, alguém alega de respeito a uma súmula de direito material do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula de direito processual que não seja aquela súmula com um caráter procedimental, por exemplo, súmula 126, aí não cabe. Súmula 296, para quem não sabe, a súmula 126 trata de reexame de fatos e provas. A 296 trata de divergência jurisprudencial. Mas nós temos uma súmula 383 que ela trata do defeito de representação processual. Então, essa é uma súmula de direito processual, mas cuja aplicação leva à extinção do processo. Bom, então, no sistema jurídico, ontologicamente, seria a transcendência teria essa finalidade. Qual é a natureza jurídica? Nós estamos numa academia, então vou ser um pouco academicista, que eu não gosto, não sou, mas aqui eu tenho que falar. Dentro do sistema jurídico processual trabalhista, onde se situa a transcendência? E aí, é que daqui a pouco eu vou falar, a grande distinção entre transcendência e repercussão geral. Embora a finalidade possa ser a mesma da sua aplicação. A transcendência ela é um pressuposto prévio de admissibilidade. Veja bem o que eu vou dizer. É um pressuposto prévio de admissibilidade do recurso de revista, em que se vai observar se a causa transcende o interesse individual das partes. Então, pressuposto prévio de recorribilidade, de admissibilidade. É prévio.
E eu digo, e sem medo de errar, meu entendimento, eu examino a transcendência antes de examinar pressuposto extrínseco e pressuposto intrínseco propriamente dito, porque a transcendência é pressuposto intrínseco, mas eu diria que ela é um sobrepressuposto intrínseco, porque ela vem antes dos outros. Se eu disser, por exemplo, e eu vou explicar depois que eu não tenho só transcendência da causa. Lá nos parágrafos 2º, 3º, 4º do artigo 896-A da CLT, nós temos, na cabeça do artigo 896-A, a transcendência da causa. Nos parágrafos, nós temos a transcendência do recurso e, finalmente, a transcendência da matéria. Em outras palavras, se eu examino um recurso de revista e verifico que ele está intempestivo ou deserto, ou a representação é irregular, insanável, eu digo que este recurso de revista não tem transcendência, ou seja, ele não vai além dali por ausência de pressuposto intrínseco de recorribilidade. Aí cabe agravo no recurso de revista interno para a turma, apenas para discutir se é transcendente ou não. De modo contrário, se eu disser, examinar primeiro um recurso e disser, este recurso é intempestivo, nega o segmento, não fala nada de transcendência. O que vai acontecer? A parte vai recorrer. Vai recorrer e esgotar a via recursal interna. Enquanto que, aplicando a transcendência no recurso, ele só vai na revista até a turma, ele não vai para a SDI. Daí a grande vantagem. É o meu entendimento. Porque não teria sentido lógico a lei estabelecer que é um pressuposto prévio de admissibilidade e eu deixar de lado para aplicar porque está intempestivo, está deserto, eu vou logo aplicar deserção. Sim, aplica a deserção e a parte recorre. Recorre para a turma, recorre para a SDI e recorre extraordinariamente para o Supremo. Ao passo que, se eu digo que o recurso intempestivo é intranscendente, se for revisto, só vai até a turma. E só para examinar a transcendência. Claro, se a turma superar e disser que o relator está equivocado, que a matéria é transcendente, ele tem que trazer o julgamento do tema de fundo já, o exame do tema de fundo. Ele não vai voltar para ele fazer uma outra decisão. Ele tem que estar preparado com voto alternativo. Então, a natureza jurídica é de pressuposto prévio que antecede, precede qualquer outro pressuposto, formal ou especial, do recurso de revista. E está aí a grande vantagem da transcendência, que veio como um filtro, um mecanismo de seleção de processos pelo TST. Aliás, pelo relator do recurso no TST. É um filtro para evitar essa pletora, essa grande quantidade de processos que tem chegado. Eu diria que agravo de instrumento, eu acredito que 70% a 80% dos processos é de agravo de instrumento. A finalidade, então, é de certo modo, otimizar o trabalho dos ministros. Porque nós julgamos hoje, com perdão, matérias que não poderiam. Eu ia falar miudezas, mas é pejorativo, eu não vou falar. Mas nós julgamos matéria hoje que não tem razão. Meu Deus do céu,
eu vou julgar um recurso que trata de indenização adicional, aquela indenização da época dos planos econômicos. O que isto tem transcendência? Deve ser ter uma súmula já. E eu hoje me arrisco a dizer que as súmulas persuasivas, elas não são mais somente persuasivas, elas têm um caráter vinculante, porque o CPC determina que o juiz, se ele não aplicou a súmula do tribunal, que ele justifique. E se ele aplicou, que ele justifique também. Então, passa a ser vinculante, praticamente. O Supremo já não declarou inconstitucional súmula persuasiva do TST? Então, ela tem um conteúdo normativo, uma carga normativa. Não é apenas um enunciado que eu aplico, não vou aplicar. Conheço, respeito, mas não sigo a súmula do TST. Muitos tribunais regionais dizem isso. E, infelizmente, a Lei 13.467, a reforma, revogou os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 896, que determinava obrigatoriamente, é redundante mesmo, que houvesse a uniformização interna dos TRTs, para evitar, em 10 processos, a parte ganha 9 e perde 1. Mas podia ter pedido uniformização da jurisprudência interna corporis. Aí alguém poderia dizer, então hoje não existe mais a uniformização da jurisprudência. Existe sim. Não existe o procedimento no CPC. Mas o artigo 926 que tem que manter a jurisprudência estável, coerente e atual. Eu acho que é isso. Tem uma outra palavra que me fugiu agora. Agora, se tem que manter coerente e estável, é porque continua cabendo o incidente de uniformização da jurisprudência nos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho. Mas voltou ao passado em que cada um tinha o seu entendimento. Um aplicava a súmula, outro dizia, não, conheço, respeito, mas não sigo. Na 8ª região tinha um que dizia isso. Conheço, respeito, mas não sigo. Aí, mero equívoco, engano. Por quê? Porque vai para lá para o TST, ou vem para cá, e aí tem um modelo, um protótipo daquela matéria, e o estagiário faz o voto. Ele pega o modelo, aí, claro, o ministro tem que olhar. O que adiantou o relator do recurso ordinário escrever um tratado? Quer escrever tratado? Escreve um artigo doutrinário. Bom, mas vamos adiante. Legislação aplicável, então veio essa medida provisória, não foi regulamentada, e a Lei 13.467, de 2017, no artigo 896. A parágrafos 1º a 6º, introduziu o Instituto da Transcendência. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente, aqui tem a causa, se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. A causa, no sentido amplo da expressão. Se eu tenho um recurso de revista em ação civil pública, versando sobre dano moral coletivo, eu tenho a causa transcendente. Eu nem discuto. A causa é transcendente. Mas, como nós temos cumulação objetiva, nós sabemos, de pedidos no processo de trabalho, e agora acumulação subjetiva. Tem processos que tem 5, 6, 7, 8 reclamados. Com 8 recursos, claro, naturalmente. Não é? Nós temos, então, a possibilidade de não só a causa ser transcendente, mas o capítulo do recurso de revista ter transcendência. Eu posso ter 5 temas no recurso de revista, só um tem transcendência. E eu nego segmento ao recurso em relação aos outros 4, dizendo, não tem transcendência. Este aqui tem transcendência. Eu julgo. E aí a parte recorre nos intranscendentes para a turma.
Os indicadores da transcendência, aí que vem a expressão, o legislador realmente é difícil. Uma hora ele quer uma enumeração taxativa, na outra ele fica em dúvida e é meramente exemplificativo. É o caso aqui. Aqui diz, dentre outros, então, não são só esses indicadores aqui. Econômica, o elevado valor da causa. O que é elevado valor da causa? Para um trabalhador comum, simples, R$5.000, para ele é elevado. Para uma empresa pequena que sofreu uma condenação de R$50.000, às vezes acaba com ela. Para ela é transcendente economicamente falando. Agora, para o Bradesco, para um banco desse, qualquer um banco, Banco do Brasil, para não dizer que eu estou fulanizando aqui, uma causa de R$50.000 não é transcendente do ponto de vista econômico. Eu não vou admitir, porque 50... o legislador não estabeleceu. Aí um colega disse, mas na nossa turma é 80.000. Sim, mas de onde tirou 80.000? Porque se eu limitasse, por exemplo, a questão do rito sumaríssimo, são 40 salários mínimos, não é isso? Ô, Juca, tu que é presidente, tu é juiz titular de vara. É isso aí. É 60 salários mínimos. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma causa de rito sumaríssimo, que vai até 40 salários mínimos, então, vamos lá, R$40.000, não tem transcendência econômica. Por quê? R$40.000, mas tem matéria constitucional no recurso de revista em rito sumaríssimo. Ele só cabe por violação direta da Constituição, nem é literal e direta, é direta. Aplicou ou não devia, ou não aplicou e devia. Ponte de Miranda, né, Juca, lembra? Ora, contrariedade à súmula do TST ou à súmula vinculante supremo? Como, então, que eu irei dizer que uma ação de rito sumaríssimo, submetida ao rito sumaríssimo, não é transcendente porque vai até 40.000? Não tem cabimento. Aí nós ficamos no subjetivismo e por isso que nós temos de criar esse plenário virtual ou outro tipo de procedimento para uniformizar entendimento, ter uma base de dados coerente que eu possa lá consultar e dizer aqui já foi reconhecida a transcendência, então eu vou aplicar. Como se fosse um precedente obrigatório. Então, econômica fica a critério do ministro. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Interessante aqui. Não previu de respeito ao OJ, mas não cabe? Cabe. Lá na cabeça não diz, entre outros. E o de respeito à iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, que aí aplica-se a súmula 333. Não é transcendente? Não está aqui, porque essa súmula é de direito processual e ela não tem esse conteúdo normativo. E contrariou a jurisprudência relativa. Contrariou o precedente vinculante. Não está aqui. Não é transcendente, isso é obrigatório? Aí, tudo bem. Agora, nós não podemos alargar esse entre outros aí, porque senão banaliza o instituto e não tem sentido. É melhor não aplicar a transcendência. Rasga isso aqui e joga fora, porque não resolveu. Assim, de respeito à súmula do Supremo, não é súmula vinculante, súmula persuasiva. Ora, mas não cabe recurso de revista por contrariedade à súmula persuasiva do Supremo. Cabe por súmula vinculante. Mas se houver de respeito da instância recorrida, que chama o Tribunal Regional, a uma súmula do Supremo, súmula persuasiva, vai caber. Vai ser reconhecida a transcendência. Ora, mas eu não vou aplicar no mérito a súmula. Eu reconheço que é transcendente a causa, o recurso, ou a matéria, mas eu não sou obrigado também a julgar. E aí, Ricardo, é que é interessante. Ainda que eu reconheça que é transcendente, eu não sou obrigado a julgar
a favor da parte que interpôs o recurso. Exemplo disso é a responsabilidade subsidiária. Eu tenho entendido que quando o acórdão regional está em harmonia com a decisão, o julgamento supremo na ADC 16-DF e no tema 246 da repercussão geral, e, ao final, o Tribunal Regional aplica a súmula 331, 5 e 6, mediante o exame de fatos e provas, não é? De que, efetivamente, veja bem, o órgão público não fiscalizou. Eu não gosto de o ente público, porque às vezes sai doente público. É uma cacofonia, né? Eu fico com raiva quando alguém no meu gabinete usa ente público, doente, o recurso doente. Primeiro que o recurso não é doente, é interposto pelo. E aí a decisão está, prova revelou que não fiscalizou. Eu até na decisão da SDI, eu disse que a questão não era de ônus da prova, de ônus objetivo ou subjetivo, não é nada disso, a questão da terceirização. Não era a aplicação do princípio da aptidão da prova. Para mim, é um dever jurídico da administração fiscalizar. Esse dever é contratual e é legal. Está previsto na Lei 8.666. Não tem nada a ver com o ônus da prova. Muito menos atribuir ao trabalhador o encargo de provar que o órgão público não fiscalizou. Essa prova é diabólica, é prova negativa, ele não tem condições. É o mesmo que disser, julga improcedente o pedido e vá se queixar para o bispo. Então, eu entendo. Aí é que é Ricardo, Jucá, todos, vejam bem, onde eu quero chegar. Tem o tema 246 do Supremo, que é vinculante à decisão e é obrigatório aplicar. Mas ele diz lá que o mero inadimplemento não gera o dever não gera a responsabilidade. Mero inadimplemento. Porque se o TRT condenar pelo mero inadimplemento, eu dou provimento ao recurso. Ou seja, tem que verificar se houve efetivamente a fiscalização. E aí eu digo o quê? Que esse recurso não é transcendente. Por quê? Porque foi proferido em sintonia com os precedentes vinculantes do Supremo e a súmula 331 do TST. Ainda que a matéria seja de repercussão geral. Meu amigo, eu tenho pego reclamação constitucional, mas tem 2 ministros, não vou revelar o nome de nenhum, que a minha tese já foi acolhida. Ou seja, se a decisão está em harmonia com o precedente do Supremo, com o tema, eu não tenho por que reconhecer que é transcendente aquela matéria. Ainda que transcendência e repercussão geral estejam no mesmo limite, não é? Na mesma simetria de aplicação. Um para o recurso extraordinário, outro para o recurso de revista, que tem natureza extraordinária. Eu já recebi embargo de declaração no começo, que eu era convocado, então, eu odeio embargo de declaração. 90% é multa. Mas é porque eu examino. Eu disse, a parte não consegue viabilizar o acesso à via recursal de natureza extraordinária. Aí ele embargou e disse, eu não interpus recurso extraordinário. Eu disse, mas eu não disse que era recurso extraordinário. Disse que era via recursal de natureza extraordinária. Porque tem alguém que diz que, e eu já ouvi um colega que diz que, simetricamente falando, o recurso de revista está para o recurso especial, assim como o especial para o recurso de revista. Simetricamente falando, está no mesmo prisma. Topologicamente falando. Mas a natureza do recurso especial não é constitucional, tanto que cabe conjuntamente o recurso especial e o extraordinário. O recurso de revista tem natureza constitucional, que nós examinamos em matéria constitucional, o que o STJ não examina. Então, ontologicamente, eles são diferentes. Eles são diferentes.
Então, não me venha dizer que é a mesma coisa. Não é. Não é. Não examina a matéria constitucional, o recurso de revista nós examinamos. Por isso que ele tem uma natureza extraordinária. Embora não seja, não se confunda com o recurso extraordinário. Sim, e aí, no caso, eu digo, não tem transcendência porque foi aplicada a repercussão geral. Se eu disser, doutora Carolina, professor José Eduardo Joaquim, se eu disser que, por força do tema 246, o recurso é transcendente, ou a causa é transcendente, eu escancarei a porta para esgotamento das vias recursais internas. Eu já disse, é transcendente, aí o recurso vai da turma, embargo PSDI e recurso extraordinário ao mesmo tempo. Aí a SDI confirma, aí o vice-presidente do TSC vai examinar o RE e vai denegar seguimento. Por quê? Porque a decisão está em sintonia com o tema 246. Ora, então por que não ficou na turma? Precisava ir para a SDI, passar 5, 10 anos, como aconteceu agora, para o Supremo decidir essa matéria relativa à responsabilidade subsidiária? Mais de 10 anos. Não estou criticando, eu sei que tem muito processo. E o que é pior, juízo de retratação 10 anos depois. O recurso foi julgado sob uma ótica existente naquele momento, que era a súmula 3314, bastava inadimplemento. O Supremo disse que não, e não modulou. Não modulou. Ou seja, o recurso foi julgado 10 anos, vai ser revista a decisão pela própria turma, que vem o juízo de retratação. Então, vê bem, para mim, a decisão que está em sintonia com o tema não tem repercussão, não tem transcendência, porque já foi atingido o objetivo, a finalidade do recurso de revista, que é a uniformização da jurisprudência. Mas usurpou a competência suprema. Recebo a reclamação dizendo que eu usurpei a competência suprema. Eu explico lá, um é juízo prévio. Ora, qual é a finalidade da repercussão geral? É também um mecanismo pelo qual o Supremo Tribunal Federal seleciona matérias constitucionais que serão julgadas com efeito vinculante. É para isso que existe a repercussão geral. A transcendência na mesma linha, vamos dizer, simétrica, mas a aplicação dela, simétrica no plano legal. A aplicação dela é prévia, é antes. A repercussão geral é depois. Embora a causa para o Supremo, nós sabemos, é aberta. O Supremo não está distrito ao enquadramento jurídico constitucional do recurso. Ele é amplo. No recurso de revista, não. A parte tem que indicar o respectivo dispositivo tido como violado. Senão, o recurso não vai ser examinado. Professor Jucá, eu não estou contando o tempo. Quando for o caso, corte a minha palavra. Cássio. Não deve contar. O terceiro indicador é social. A postulação, aí veja bem, o reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Artigo ali, 6º, 7º, 8º, principalmente 7º, né? Mas é reclamante recorrente, mas já muitos reclamados já pediram aplicação da transcendência social. Não cabe transcendência social aqui para o reclamado. É só para o reclamante que recorrer. Apontando matéria constitucional. Agora, não é o simples fato de a parte invocar, por invocar, uma norma constitucional que eu já vou dizer que é transcendente o recurso. Da mesma forma, se a parte invoca uma súmula que teria sido contrariada, foi transcendente porque apontou contrariedade. Não, eu tenho que saber, efetivamente, se houve a contrariedade. Porque, senão, não teria sentido lógico se colocar na lei esse requisito. Jurídica, que é a vala comum aqui. A existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Olha, todas as questões que tiveram da pandemia são novas.
Quando chegar no TST, daqui a 3 anos, ela não é mais nova. Lá para o Jucá, não. 14ª, né? É nova. O TST só vai julgar isso 3 anos depois. Mas não tem jeito, tem que ser assim mesmo. A parte reclama comigo porque o processo chegou no TST em 2019 e está atrasado. Digo, meu amigo, agradeça, porque eu já estou chegando em 2018 para tentar terminar. Não tem condições. Recebo 1.300, 1.500 por mês, cada um ministro, da turma. Para eu conseguir baixar, eu tenho que julgar 1.500 a 2.000. Eu não consigo. A não ser que eu tenha um Fordismo aí, uma usina de decisões. Decidir por decidir não é a finalidade. Então, jurídica aqui, questão nova. Ora, o que eu entendo por questão nova? O que não foi examinado por turma do TST nem pela SDI. A parte de, olha, a questão é nova porque não tem precedente, uma turma já julgou, mas precisa que o conjunto das turmas julgue, ou julguem as turmas, ou então nenhum precedente da SDI não é iterativa, notória atual jurisprudência. Tem que ter, no mínimo, 3, em seguida, precedentes sobre a mesma matéria na STI. Parágrafo 2º diz: poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não... é o recurso que não demonstrar transcendência. Está vendo, Gilberto? O recurso, não é a causa. Agora a cabeça para em causa. Cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Eu digo, não tem transcendência porque não houve desrespeito à súmula 331, 5 e 6, mas sim consonância do acórdão regional com os termos do verbete. E aí, nega o seguimento ao recurso de revista. A parte agrava para a turma para discutir apenas se é transcendente ou não o recurso. Se é transcendente ou não a causa. Se é transcendente ou não a matéria. Nesse caso, excepcionalmente, poderá o recorrente sustentar oralmente em agravo interno sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Você sabe que em agravo interno, em agravo instrumento, em agravo em geral, no TC não cabe sustentação oral, salvo agravo interno contra decisão monocrática, e muita gente chama de despacho. É horrível. Não é despacho. Nem é despacho com conteúdo decisório. É decisão. Decisão. Terminativa do processo ou definitiva. E aí a parte depende. Olha, ao contrário do que entendeu o relator, de respeito à súmula, não sei o quê, 5 minutos. O pior é quando interpõe agravo regimental. Segundo Nelson Nery Júnior, não existe mais nem a figura. Eu acho que existe por causa do regimento interno. Acho que só se justifica por isso. Mas mesmo o regimento interno fala em agravo interno. Mas não, interpõe agravo regimental. Ou, o que é pior, o relator monocraticamente nega seguimento a um agravo instrumento em recurso de revista. Ou nega seguimento a um recurso de revista por decisão monocrática. A parte interpõe embargo PSDI. Manifestamente incabível. Era hipótese até de multa. Agrava. Como eu não sou juiz da minha própria decisão, eu mando distribuir o agravo. Relator, presta atenção que ele está embargando de decisão monocrática. A OJ 378 não permite. Aí vem embargo de declaração. Meu Deus.
Não, porque não é erro grosseiro. Eu digo, o erro não é grosseiro, é conspícuo. Como diria o nosso confrade Romita. É um erro conspícuo. De um conspícuo advogado. Então, tem esse prazo para sustentar oralmente. Sim, eu esqueci de dizer, mas está claro no parágrafo 6º, porque eu estava seguindo a normatividade aqui crescente. O juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista, exercido pelo presidente do TRT ou vice, ou quem o regimento prevê, esse juízo não pode se manifestar sobre transcendência. Ele não tem competência para denegar ou admitir recurso de revista, reconhecendo que é transcendente ou não, porque a competência é do ministro relator do recurso no TST. E prestem bem atenção, quem é advogado, Ricardo. Há muitos anos existia um jargão, e hoje ainda vem advogado com essa tese, que irrita, porque eu tenho que parar para julgar. Nulidade da decisão do Tribunal Regional por examinar recurso de revista com base no mérito. Usurpação de competência. É um chavão que tem na internet, que pegam lá e colocam. Meu Deus do céu! É litigância de má-fé, é deduzir defesa contra texto expresso de lei e criar incidente manifestamente infundado. Por quê? 896, parágrafo 1º, 896A, parágrafo 6º, diz o quê? Que o presidente do TRT examina pressuposto, até colocar o intrínseco na frente, intrínseco e extrínseco do recurso de revista. Ora, eu pergunto, se ele pode admitir o recurso, por que ele não pode denegar? E ele diz que examinar o mérito, se eu digo, não tem violação, presidente do TRT. Não tem violação, não vincula. A decisão é precária. Ela não vincula o ministro do TST. Mas ele só não pode negar seguimento dizendo que a matéria não tem transcendência, ou o recurso não tem transcendência. Bom, o parágrafo 4º do 896A diz que, se a turma mantiver o acórdão, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, mais uma vez eu insisto, do recurso pressuposto intrínseco e extrínseco. Eu posso examinar e dizer, não tem transcendência. Será lavrado acórdão com fundamentação sucinta que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do TST. Ou seja, a finalidade da transcendência era frear este nosso ímpeto brasileiro de litigiosidade exacerbada. O brasileiro gosta de litigar. Nem os honorários advocatícios por sucumbência recíproca agora freou. Por quê? Porque os tribunais estão dizendo que é inconstitucional o 791A sem a palavra do Supremo, meu Deus do céu. Onde é que tem constitucionalidade disso? Porque o trabalhador tem acesso à justiça. Ele tem acesso. É grátis, ele não paga as despesas processuais. Mas se ele for condenado, ele assume o ônus de pagar os honorários que é do advogado. Não é da outra parte, não é do reclamado. Ora, o advogado vive de honorários. Então, se o reclamante não tem certeza da pretensão, que ele não peça. Porque antigamente se colocava de A a Z, A1, A2, até o Jucá lembra de um famoso advogado lá do Pará, que Deus o tenha, que é de A a Z. E A1, A2, A3, B1, B2, B3. Meu Deus do céu. Isso. Por quê? Porque não pagava custas, não pagava honorário e era isento de custas. Bastava declarar. Aí você vai ver lá, um professor da Universidade Federal do Pará uma vez me pediu
isenção dizendo que era pobre no sentido da lei. Quase que eu digo, Jucá, que o colega dizia que ele é no sentido da lei, né? E no sentido bíblico. Espírito. O juiz disse uma vez, é pobre no sentido da lei e de espírito. Mas não é bem o caso. Aí eu mandei verificar, ele tinha carro importado, tinha... pelo amor de Deus, não pode pagar aí R$1.000, R$100 de custo. Bom, então, a decisão, o acordo é sucinto? Nunca é sucinto. Porque normalmente nós examinamos a transcendência também conjuntamente com o mérito, como eu acabei de mencionar, a questão da responsabilidade subsidiária. Mas a decisão é irrecorrível para a SDI. O processo fica na turma. Se mantido o voto do relator de que a causa, o recurso ou a matéria não tem transcendência, morreu aí. A parte, ele já interpõe. Interpõe embargo de divergência para a SDI. Que não cabe mais, desde 2007, embargo por violação, só por divergência. Aí eu, presidente de turma, digo, é incabível, porque o artigo tal diz que é irrecorrível. Agrava. Aí tem que distribuir o agravo. Porque se você negar segmento agravo, vai ser agravo de agravo. A não ser que você dê uma de ditador e diga, transitou em julgado. Aí vão lá para o Supremo, olha, usurpou a sua competência, sabe? Vocês têm pouco recurso aqui e não quer, o TST não quer que eu esgote a recorribilidade interna, que, aliás, o Supremo exige mesmo. Ora, aqui o parágrafo 5º diz que é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento, em recurso de revista, só pode ser, aqui no caso, considerar ausente a transcendência da matéria. Aqui já tratou de transcendência da matéria. Então, irrecorrível. O que eu faço? Declaro que não tem transcendência, e olha que é capítulos do recurso, né? Não é um tema só, não. Não tem transcendência. Nenhum indicador. Ainda digo, a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST, nos termos do parágrafo 5º do 896-A da CLT. Ponto. Mas vem o recurso. Embargo de declaração, agravo interno, agravo regimental, pedido de reconsideração. Ora, reconsideração é retratação, é em agravo interno. Não existe essa figura no plano do recurso de reconsideração, é retratação, se for o caso. Ah, ministro, está muito técnico. Não, mas a lei estabelece que é retratação. Eu me retrato. Porque eu errei examinando. E já fiz várias vezes retratação. Então, é irrecorrível. O que eu faço na turma? Eu mando o secretário aguardar o prazo legal, eu coloco. Às vezes eu colocava 15 dias, aí, pô, é órgão público, é administração direta ou indireta, fundação e tal, o prazo é em dobro. Então, aguarde-se pelo prazo legal. Transcorrido este, baixa os autos. Certifique-se o trânsito de julgado, baixa os autos. Aí, nesse caso da responsabilidade subsidiária, eles vão com reclamação para o Supremo. Alguns ministros dão, concedem, caçam a minha decisão, porque eu usurpei a competência do Supremo, que já fixou a tese no tema 246. Mas eu disse lá, meu amigo, que foi observado o tema 246. Para que você vai julgar ainda mais? Claro, ele já tem o protótipo lá, já, tranquilo. Só faz colocar o modelo e tal, colocar o processo, tal, como nós fazemos também. Nessa pletora de recursos de processo. E aí eu digo, mas que... Aí caçou, aí o que eu digo? Reconheça a transcendência. No entanto, nego seguimento ao recurso, porque a decisão está em si. Repito. Ora, só permitiu o quê, Ricardo? Que o órgão público
fosse para a turma, para a SDI, repito, e recurso ordinário, para chegar na vice-presidência, negar seguimento, ele vai com agravo para o órgão especial e depois para o Supremo. A transcendência foi para evitar essa recorribilidade interna desmedida, diria eu. Desmedida. O parágrafo 6º é o que trata do juízo de admissibilidade do recurso de revista decidido pelo presidente, limita-se à ausência dos pressupostos intrínsecos, era para ser extrínseco e intrínseco, né? Não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Aí já colocou mais transcendência da questão. O que é questão? Já escrevi sobre isso. É um ponto controvertido de fato e de direito na lide. Não tinha nada de colocar a questão aqui. Quando o ponto é controvertido, ele se erige em uma questão. Questão não é a mesma coisa que pedido. Hã? Questão não é a mesma coisa que pedido. Nós todos sabemos disso. E, portanto, o juízo de admissibilidade do presidente do TRT, ele é limitado ao exame dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos do recurso de revista. Bom, caminhando para o final, eu mais ou menos já antecipei. Transcendência no recurso de revista. Avanço ou retrocesso? Em certa medida, para mim, considero um avanço. Embora eu até seja contrário ao Instituto da Transcendência. Porque acho que é muito difícil para um juiz dizer que uma causa não tem transcendência sem critérios objetivos delimitados na lei. A lei não trouxe nenhum critério objetivo. Ah, não, mas está aí, ó. Não. O que é transcendência social? Transcendência jurídica. Transcendência econômica. Não fixou o valor. Ah, mas eu não posso, vou deixar a critério do juiz. Sim, mas um ministro acha que é 50, outro 80, outro 300, 1 milhão, e aí não se chega a um consenso. Avanço no sentido da sua finalidade, que era de filtrar, selecionar as matérias a serem julgadas. Não que eu esteja aqui pregando no deserto, que seria a semelhança da Corte Suprema Americana. Todos nós usamos, e eles escolhem 150, 200 processos por ano e julgam. Aqui no Brasil, o nosso sistema, que não é mais o sistema apenas do civil law, hoje nós temos o civil como law. Porque nós temos agora os precedentes. Né? Deixamos de ser civil law, a ser o civil como law. E nós temos, repito, a jurisprudência vinculante, a súmula do Supremo, que, aliás, antes da alteração da lei, que colocou a súmula vinculante como possibilidade de ser, eu digo que ela é violada, porque ela equivale ao artigo da Constituição 103A, eu acho, que diz que o Supremo criará a súmula vinculante. Ela é violada, embora a lei diga que ela é contrariada, mas ela não é súmula persuasiva. Né? E nós temos, então, a súmula vinculante, que é obrigatório. Então, nós não somos mais o civil law puro, civil common law. Retrocesso no sentido de que, exatamente porque nós não temos parâmetros, elementos objetivos para que possamos, com tranquilidade, dizer se a causa, a matéria ou o recurso é transcendente ou não. Para a parte, sempre será transcendente. E ela vai sempre, uma vai ficar aborrecida. Porque uma eu disse que não tem transcendência, eu estou beneficiando a outra. Mas com a finalidade de restringir
a litigiosidade no âmbito das cortes superiores, ela é um avanço. O retrocesso, repito, primeiro, não resolveu esse problema. Aumentou o volume. Claro, aumentou porque a lei começou tem um ano e pouco. 2 anos e pouco. 13.467. 3 anos, eu acho. E, então, o volume de processo cresceu. E por que cresceu? Porque também a lei revogou os parágrafos 3º, 4º e 5º que obrigavam a uniformização interna corpore dos tribunais regionais do trabalho. Meus amigos, então, eu chego ao final. Eu sei que tem um debatedor, o Gilcar nem me disse que tinha debatedor, Ricardo não vai pegar pesado comigo aí. Então, foi uma satisfação muito grande acolher esse pedido do meu querido amigo, professor Francisco Gilcar. Foi um grande prazer conhecer pessoas tão carismáticas, inteligentes, que estão aqui nos observando, né? Eu encerro aqui e vamos ver se a gente ainda tem condições, de ir para esse debate. Estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Ministro Valmir, eu agradeço imensamente a sua contribuição. Eu estou acompanhando aqui, que eu agora estou tecnológico, como diz o professor Tiago, estou aprendendo a mexer em telefones espíritas, mas a quantidade de comentários elogiosos, aliás, absolutamente um volume muito grande de elogios ao seu desempenho, o que nos deixa gratificados. Mas eu passo a palavra para o professor Ricardo, como debatedor, e vai haver uma pergunta pelo chat que eu vou tentar, de um desembargador amigo nosso, que eu vou tentar passar para que o ministro possa responder. Ministro Valmir, meu querido conterrâneo, confrade, como sempre, a palestra foi um show, né? Vossa Excelência fala da transcendência como poucos. Já tive a oportunidade de ouvi-lo por um mês e hoje confirmadíssimo sucesso. Não é? Eu vou fazer aqui 2 comentários, até para que aqueles alunos que nos ouvem, né, os advogados que atuam mais à distância do TST, não é? Inclusive em razão de tudo que Vossa Excelência falou, dessa litigiosidade assustadora que nós temos no Brasil, esse número de recursos, e diga-se aqui, muito mal feitos, né, por falta da compreensão técnica, não é, da atuação do TST, da ideia do próprio recurso de revista, do significado da natureza extraordinária desse recurso. E aí eu faria a Vossa Excelência só 2 comentários para que Vossa Excelência pudesse comentar aí com relação a isso. Primeira coisa que eu acho que é interessante que aqueles advogados que nos ouvem, né, possam entender. Vossa Excelência disse que realmente o despacho aqui, ou do vice-presidente, ou do presidente, né, do Tribunal Regional, não tem competência alguma para tratar, da transcendência. Mas, por outro lado, nós temos a súmula do TST que exige pré-questionamento para abrir as portas do recurso de natureza extraordinária. Então, eu queria ouvir Vossa Excelência sobre a seguinte questão, que eu acho que é importante para os advogados e advogadas. Se é necessário pré-questionamento de transcendência. Não é? Esse eu acho que é um ponto que seria interessante ouvi-lo por um minuto. E a outra questão brevíssima que eu colocaria, e já dizendo que eu estou absolutamente de acordo, é que conforme nós vamos subindo, né, até chegar ao TST, primeiro nós temos uma devolutibilidade ampla no recurso ordinário, e aí nós estamos olhando o interesse subjetivo da parte, de ganhar ou perder, os fatos, etc. E aí nós vamos subindo, esse interesse passa a ser mais objetivo, né? Que é unificar a jurisprudência,
enfrentar eventual violação à legislação federal, à Constituição, etc. O senhor não acha que é difícil aquilatar, ou pelo menos colocar uma simetria de uma questão de transcendência que é tão subjetiva num recurso com uma natureza de interesse até público, né? O interesse imediato e imediato, primeiro o interesse público, depois o interesse da parte por consequência, não é? Numa questão de transcendência e objetividade do recurso de revista? Que essa é uma questão muito curiosa. Vossa Excelência disse, realmente o difícil são 27 tipos de pensamento sobre transcendência. Não é? A lei não nos disse, olha, aqui é tanto, ali é assim, ali é assado. Não é? E sendo essa natureza extraordinária do recurso de revista, não é muito difícil lidar com essa subjetividade, digamos assim. Não é? A visão, assim, como é difícil lidar com isso, numa questão até de segurança jurídica mesmo. Né? Até que Vossa Excelência propôs o fórum, etc. e tal, que eu achei interessantíssimo. Né? Para a gente poder olhar e falar assim, olha, isso aqui já está ali, isso aqui já está... Porque também é difícil esmiuçar acórdãos de todas as turmas e entender até onde, por quê. Então, primeiro, obrigadíssimo pela palestra. É sempre um prazer estar com Vossa Excelência, ouvi-lo. E essas são as duas questões que eu acho que, para os advogados, para aqueles alunos, seriam questões interessantes, se Vossa Excelência pudesse comentar um pouquinho. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta ao confrade, amigo, a inteligência da pergunta, e eu até diria que eu esqueci de falar se é obrigatório ou não que o advogado demonstre que o seu recurso é transcendente, a sua causa é transcendente ou a matéria é transcendente. Não há, a lei não prevê. Mas eu, advogado, faria. Aliás, muitos fazem. Mas fazem aleatoriamente. Apenas, mas o meu é transcendente do ponto de vista econômico, mas não traz elementos objetivos de, por exemplo, se vai inviabilizar a empresa, qual é o faturamento da empresa? Isso é claro, eu não vou olhar documento, mas pelo menos qual foi a condenação, né? Mas o valor da causa é muito alto. Sim, mas naquele capítulo que você está recorrendo, economicamente, ele é relevante? Por que a transcendência é jurídica? Por que a matéria é nova? Me demonstre. Não é obrigatório. Mas o bom advogado deveria, e a meu juízo deve demonstrar. Na repercussão geral é obrigatório. Ele tem que demonstrar. Mas na transcendência, eu não sei se foi tirado ou se não foi, porque, na verdade, é o juízo de admissibilidade subjetivo do relator, que aí tem a ver com o segundo ponto. Porque eu diria que o recurso de revista é um dos recursos mais técnicos que existe, o mais difícil de elaborar. Porque essa questão, por exemplo, o pré-questionamento. O pré-questionamento é uma coisa. Indicar o trecho do acórdão regional onde está o pré-questionamento é outra coisa. Então, você tem que indicar o trecho onde o Tribunal Regional decidiu e aí você demonstra, então, que o pré-questionamento foi satisfeito, que é um outro pressuposto. Um é formal de pressuposto intrínseco, o outro é intrínseco propriamente dito. Né? O que é pré-questionamento? Para quem não advoga no trabalho, embora no Supremo, é debate e decisão prévios sobre o tema objeto do recurso. Eu vi uma vez um colega nosso, desembargador que se aposentou, não era da 8ª Região, que disse que pré-questionamento era uma criação da jurisprudência. Não deixa de ser a palavra, sim. Mas, se você for ler a Constituição, no seu dispositivo 102, 103, diz lá que o Supremo examinará a questão federal controvertida. Está aí o pré-questionamento. Porque se não for examinada a questão federal controvertida no recurso, não tem como o Tribunal Superior se manifestar. A subjetividade, meu caro Ricardo, ela pode e deve ser eliminada para causar segurança
Mas me parece que nós deveríamos criar dentro do TST esses mecanismos de definição dos temas transcendentes, como nós fazemos com a jurisprudência. Porque, senão, nós não vamos nos entender jamais. Então, eu só poderia dizer essa questão da subjetividade, exatamente como a lei foi posta, como a lei foi criada. Respondi? Pelo menos tentei. Muito bem respondido. Obrigado, ministro. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Um abraço. Aqui tem, professor Jucá, tem uma pergunta aqui. Ministro Valmir, boa noite. Fui aluna orientada pelo doutor Jucá no doutorado e admiro muito os acórdãos proferidos pelo senhor. Aliás, faço propaganda. Eu tenho 2 livros de acórdãos didáticos na LTR. Quem quiser, vai lá. Eu acho que o primeiro volume está esgotado, mas já que elogiou meus acórdãos, eu agradeço muito. Conheço um caso que o advogado elogiou a juíza e ela não respondeu e processou ela. Vocês não leram isso? Na internet? Não? Aí diz, confesso que são tão técnicos que nós, advogados, ficamos sem argumentos para recorrer. Não é. Não. Tem argumento. Mas a minha pergunta é, o senhor se manifestou contrário à transcendência? Por quê? Eu disse que, em essência, eu sou contrário à transcendência pelo juízo subjetivo. Mas, como magistrado, já que o legislador escolheu, eu tenho que aplicar. É o que eu digo quando recorre da irrecorribilidade, vamos dizer assim, da decisão. Eu digo, o que eu posso fazer foi o legislador que escolheu. Então, eu acredito a essa estimada professora e doutora que não deveria haver o critério da transcendência. Não deveria existir. Mas ele foi colocado na CLT, ao tempo em que havia o presidente era manifestamente favorável à transcendência, e está aí, nós temos que aplicar. Agora, vamos tentar encontrar no TST mecanismos que propiciem que nós possamos julgar com previsibilidade e segurança os temas da transcendência. Tem muita coisa na vida que eu não gosto, mas eu tenho que aceitar, nós todos, né? A transcendência é um caso. Eu acho que ela não deveria existir. Mas já que existe, eu, como magistrado, eu tenho o dever de aplicar. Eu não posso fazer o quê? Dizer que todo recurso é transcendente. Ou que todo recurso não é transcendente. Porque aí eu não estou aplicando a lei. Eu não estou decidindo, eu estou julgando. E o juiz decide. Ele só julga lá no dispositivo da sentença. Muito obrigado aí pela consideração, meu caro conterrâneo. Eu vou aproveitar aqui e lhe passar um questionamento do desembargador Rafael Puglisi, nosso amigo, e que também eu tenho o interesse de ter uma resposta sua. Ele nos pergunta, a técnica de julgamento criada pelo CPC, artigo 942, de ampliação do colegiado em caso de divergência, poderia ser útil para mitigar os efeitos das divergências nas controvérsias sobre a construção de uma jurisprudência estável sobre os conceitos de transcendência? Essa pergunta, de certo modo, eu já respondi quando eu disse que, em recurso de revista, se a transcendência não for reconhecida, mantido o voto do relator, é irrecorrível no âmbito do TST. Portanto, não há possibilidade de o recurso de embargo ser examinado pela SDI para uniformizar critérios de transcendência em razão do que está previsto na lei. Eu não estou aqui aplicando a lei rigorosamente. Eu estou dizendo que a lei não permite que o colegiado que uniformiza a jurisprudência interna corporis, que é a SDI, examine o critério da transcendência. Acho até que nós poderíamos avançar no futuro
exatamente para tentar uniformizar entendimento, superando esse óbice legal, para que a SDI possa se debruçar, sim, e, se for o caso, uniformizar. Mas, de lege lata, acho um pouco difícil, a não ser que, com o incidente de arguição de inconstitucionalidade do parágrafo 5º do 896, porque não permite a recorribilidade em agravo, né? Vamos esperar. Eu só lembro uma coisa. Nós temos súmulas que também não permitem a recorribilidade. E nunca ouvi ninguém falar que, por exemplo, a súmula 218, que diz que acórdão regional em agravo de instrumento não desafia recurso de revista. E por que não desafia? Porque não tem previsão legal. Em agravo de instrumento, acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Não cabe recurso de revista. Súmula 218. Mas a parte interpõe o recurso de revista, porque ele tem que esgotar as vias recursais ordinárias. Tem um acordo do ministro Joaquim Barbosa que diz exatamente isso. Tem que passar pelo TST. Não é per salto, do regional já vai o recurso extraordinário. Não pode. Nós temos a súmula 214, decisão interlocutória que não é recorrível de imediato. Nós temos a súmula 353, que não permite embargos para SDI em determinadas hipóteses. Então, nós temos súmulas defensivas, vamos dizer assim, restritivas do recurso. Acho que a pergunta do doutor Pugliese é pertinente, não é? Mas me parece que, pela sistemática, pela finalidade, a transcendência foi criada exatamente para impedir o esgotamento das vias recursais internas. Muito obrigado, ministro. Professor Ricardo. Diga, querido Jucá. Tem um questionamento aqui, ministro. A técnica de julgamento criada pelo novo CPC de ampliação do colegiado, artigo 942. Essa pergunta já foi feita do doutor Foi Daniel? Essa agora da divergência, né? Acho que foi. Do Foi. professor. Então, o Jucá mandou uma agora para mim, eu achei que era essa. Tem outra aí, Jucá? A pergunta voltou reconhecendo a delicadeza da questão. Entendi. Mas e a ampliação do colegiado para responder a esse questionamento? Mas ampliação, veja bem, ampliação como? Criar um colegiado só para transcendência? Seria essa a ideia? Mas a turma é que a competência da turma, já disse a lei. Eu digo, a não ser que nós superemos o óbice para ir para a SDI. Não teria sentido criar um outro colegiado interno para decidir. Porque, senão, como escolher os ministros? Quantos ministros são? Como é que vai criar isto no regimento interno? Eu acho difícil. Preferiria superar o óbice da irrecorribilidade posterior à turma, para chegar a SDI. Acho que pode ser assim. Pode ser que no futuro venha. Mas o plenário virtual resolveria isso, meu Deus do céu. Eu é que não manjo nada de computador, não sei. O ministro Aga Belmonte, que é o craque da parte de computação, que é o nosso presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Mas vamos ver. Eu acho que o plenário virtual da transcendência seria interessante. Mas, de qualquer maneira, o plenário virtual seria uma ampliação de colegiado. Não, seriam todos. Pois é. Os 27. Eu acho que isso contribuiria para uma certa estabilidade e evitava a discussão posterior, porque a satisfação de quem perde não existe nunca. Claro. Mas o regimento interno poderia criar o plenário virtual. Que talvez fosse uma solução. Talvez eu não tenha autoridade para propor isto. Olha, eu não concordo muito, apesar da sua condição de ministro, eu mantenho a divergência. Eu acho que a autoridade não lhe falta.
Eu estou Mas é um brincando. tema que precisa ser enfrentado, Eu claro. não tenho capacidade técnica, científica de elaborar o projeto. Porque isso aí é para quem entende bem. Eu mal e porcamente julgo meus processos. Ministro, eu posso dar um depoimento de algumas décadas. Vossa Excelência nunca fez nada mal e porcamente. Isso eu posso dar um Não, testemunho. brincadeira, porque hoje é sexta-feira, nós estamos aqui às 20 horas e 26 minutos, então a gente precisa brincar um pouquinho, desanuviar o ambiente nessa época de pandemia, né? Eu estou trabalhando, gente, muito mais do que eu trabalhava no gabinete. Porque eu sento aqui de 9 da manhã às 7 da noite, a minha mulher vem. No almoço. Não, espera aí. Aí eu vou almoçar 2 horas. Ontem a SDI começou 9, eu já falei, né? Parou 12h45 e voltamos 14. Terminou 4 e pouco da tarde. Na quinta-feira que vem tem 160 processos. É para você discutir com 14. Então, despacho de petições é muito. E para quem não sabe, tem muita decisão monocrática e acordo que eu mesmo elaboro. Por exemplo, processo de execução. Sou eu que elaboro. Não mando assessor, não. Assistente, eu faço. Né? Porque execução, tu sabe, né, Juca? A gente, calcanhar de Aquiles, principalmente Sim. agora, que a legislação modificou, então, uma coisa. Mas vamos lá. Professor Ricardo. Vamos lá. Ministro, eu achei muito interessante a postura de Vossa Excelência com relação à súmula persuasiva, né? Você gostou? E a súmula vinculante. Eu achei um distinguish, digamos assim, né? Mal aplicado, entre aspas, a minha expressão, muito interessante. E outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente isso que Vossa Excelência falou, da formatação dos recursos. Posso pedir uma coisa antes? Diga. Para com Vossa Excelência. Nós somos contrários. Tá bom, meu querido. Vamos lá. E aquela forma de elaboração dos recursos que falta muito para os advogados, né? Que estão sempre à distância do TST, não é? E eu tenho uma pergunta sobre isso, muito interessante, que eu acho muito interessante. Não é muito barato ainda para as empresas terem processo na Justiça do Trabalho? Não é? Eu falo isso como advogado de empresa, muitas vezes. Não é? Eu estou falando de juro, de correção, desse tipo de situação. A depender da empresa, é muito difícil convencê-la de fazer um acordo ou ficar pedindo ao seu advogado que insiste e vá até o TST. O que o confrade pensa disso, para não chamar de Vossa Excelência de novo? Olha, Ricardo, eu não sei se eu diria que é muito barato para as empresas. Eu tenho dúvidas, porque há empresas e empresas. No Brasil, a legislação é igual para grandes conglomerados, pequenas, micro, médias empresas. Eu vou dar um exemplo, o Paysandu, não sei se tu torce para o Remo, né? Torço Paysandu. Ah, então tá bom. Nós estamos meio ruim aí na Série C, estou preocupado. Mas Paysandu e São Paulo Futebol Clube. Nazaré para ver se a gente melhora. Mas eu diria o seguinte, Paysandu, eu conto sempre isso, como se fosse uma empresa. O Paysandu teve um jogador chamado Arinelson, que foi parar no Santos. Depois voltou para o Paysandu, jogou 30 minutos, e aí foi rescindido o contrato, ele pediu a cláusula penal, que eu sempre defendi que era bilateral, mas a jurisprudência do TST da época, que eu sou da Academia de Direito Esportivo, né? Embora não... Naquela época, a jurisprudência era, não, é unilateral, paga para o jogador. Aí o Ari Nelson ganhou uma verdadeira bolada do Paysandu. O Paysandu, na época, não tinha R$4.000 para recorrer ordinariamente para o TRT. Aí transitou em julgado. Agora, a dívida remanescente era 70 mil. O Paysandu não honrou o acordo, aí foram lá penhorar, ele não tinha dinheiro para recorrer de novo,
e aí, de novo, transitou em julgado. Então, eu fico muito preocupado, porque a lei deveria trazer um limite de recursos dependendo da capacidade econômica das empresas. Vocês que são acadêmicos aí, embora nós sejamos também na academia, mas nós temos que discutir sobre isso, né? A lei trata igualmente, desiguais. Hein, Juca? A padaria do seu João da esquina não tem, eu não sei nem quanto é hoje, 20 mil, recuo de revista, nem sei de cabeça. É mais ou menos isso, é por aí. Meu amigo, quem tem 20 mil reais hoje? Assim, uma pequena microempresa. E esse seguro garantia, ele tem custo. Uma fortuna para fazer. Uma fortuna. Pois é. Aí eu fico perguntando, mas a empresa está levantando os depósitos recursais e fazendo seguro garantia, mas isso não é mais caro para ela. Eu estou liberando tudo. Pediu, eu libero. Eu acho que é direito da empresa. Mas nós temos que pensar, viu, Ricardo? Eu não sei se é barato para alguns grupos econômicos, potências bancárias, eles ficam rolando. E eu não sei quando o Supremo decidir questão da correção monetária, como é que vai ficar. Porque se voltar a TR, já era. A TR hoje é praticamente zero, né? Pois é. Essa é uma preocupação. A E ainda recupera. Agora, o Supremo quer criar um outro índice. Vamos esperar. Tá bom. Jucá. O grande drama é que nós temos uma mania de igualar tudo. Todos os empregados são iguais, todos os empregadores são iguais. Isso não é uma verdade social, nem econômica e nem jurídica. Não, uma obrigação trabalhista que para Volkswagen é insignificante, para o botequim do seu Zé quebra. Principalmente país que tem 13 milhões, mais de 13 milhões de desempregados. Nós acabamos sendo a tutela protetiva da minoria, enquanto a maioria está literalmente na chuva. Embora, de certo modo, muito incompreendidos, eu lamento muito, e eu estou aqui na cátedra, sem nenhuma ofensa, nada, umas decisões superiores aí que estão diminuindo a nossa competência. E, às vezes, nós mesmos somos culpados, porque abrimos mão dela com facilidade. Conflito negativo, né? Exato. Ministro Valmir, deixa eu relembrar uma coisa. No nosso tempo de Ana Matra, quando se defendeu a competência que estava interpretando-se do 114 da Constituição para julgar servidores públicos, naturalmente que aplicando direito administrativo, claro. A primeira voz, a mais forte que se levantou contra, quando nós lutávamos para julgar servidores públicos, o nosso adversário foi o TST. Eu ouvi, nós não vamos julgar funcionário público porque não é a nossa especialidade. Gente, tem uma opção de coisa que eu não sei e o que a gente não sabe a gente procura aprender. Isso não é um problema. Eu costumo dizer, até eu consegui aprender um pouco de direito do trabalho. Portanto, não é tão impossível. E hoje foi tirado, por exemplo, a questão da greve de servidores públicos da nossa competência. Exatamente. Está lá no capítulo exatamente dos direitos sociais. Pois é. Tem sensibilidade para julgar isso. Isso eu falei outro dia, não sei, na academia, não foi, Ricardo? Sobre o conflito entre, isso é outra palestra que eu acho interessante, entre dissídio coletivo de natureza econômica que exige comum acordo para instauração da instância, aquele mútuo consentimento, só ajuiza se tiver acordo, e princípio constitucional de que a negociação coletiva é um direito do trabalhador. Está lá no artigo 7º, 26, como direito do trabalhador. Só que a Lei 13.467 veio e restringiu a interpretação da norma coletiva às causas materiais, como se o juiz do trabalho fosse menor que o juiz de direito, que não pode examinar os elementos
essenciais do negócio jurídico. Como é que eu posso anular uma cláusula no mérito? Eu não posso examinar se aquela cláusula, o agente é capaz, o objeto é ilícito, a forma é prescrita em lei. E essa é a questão. Eu ainda tenho tempo de pensar nisso, porque eu devia estar julgando meus processos mesmo. Não, e mais recentemente a questão dos representantes comerciais, né, etc., e por aí vai. Né? Nós temos tido decisões realmente de esvaziamento. Né? Que é um risco. A competência da fase pré-contratual das empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, Administração Direta. Eu estou até preocupado que, dando moral na fase pré-contratual, não sei se está no meio disso aí, embora eu ache que continua a nossa competência. Claro. É o pré-contrato que os civilistas dizem quando se cria uma expectativa lícita e razoável e se a frustra unilateralmente. Mas tem o tema aí, o tema, que eu não lembro o número, agora tudo é tema, que restringiu a competência, disse que era da Justiça Comum, essas fases preliminares de concurso, por exemplo, exame médico, falha do edital, isso nós não podemos julgar mais. Pois é. O Supremo, acredito que vai modular, ou já modulou, não lembro bem. A competência para julgar a questão da contribuição previdenciária de entidade de previdência privada não é mais nossa. Pois é, muita coisa. Nós né? condenamos a pagar diferença, mas nós não podemos executar as contribuições. A questão também do trabalho escravo, que a Justiça reconhece que o trabalho escravo é crime, mas não pode condenar só a Justiça Comum. Aí vai lá e diz, não houve crime. Aí apresenta uma ação rescisória do acordo da Justiça do Trabalho. E se não é crime, não há condenação. Eu acho, só para a gente, como dizia o saudoso jornalista Joelmir Betti, só para a gente pensar na cama. Eu acho que está na hora de todos nós vinculados ao direito e à justiça do trabalho, de alguma forma, começarmos a formar trincheiras pela sobrevivência institucional. Esse é um desafio posto. Porque eu não sou... Olha, a nossa esperança, Jucá, é que a Justiça Comum não quer nossos processos. Eles não querem, não. É difícil, sabe? Não. Eles não querem competência para julgar. A questão não é a discussão interna do judiciário, não. Eu estou pensando na visão externa que se tem dele. Eu tenho muito receio. Mas sempre se pregou a extinção, sempre se pregou a extinção. Eu pergunto quem é que vai julgar isso. Agora, eu fico impressionado, sabe o que é, Ricardo? A Lei 13.467, ela retirou muitos direitos dos trabalhadores. Eu não vi manifestação, desculpa, não é crítica, da OAB defendendo contra a lei, né? A não aprovação da lei. Eu também não vi, ministro. É lamentável, eu não estou criticando a OAB. Não, também não vi. Aqui, nós, juízes, não podemos fazer nada. Não, realmente também não vi. Mas vai declarar inconstitucional tudo? Também não é assim, né? Não, tem coisa boa, mas tem coisas ali que realmente avançaram mais do que, digamos assim, mais do que a linha de chegada, né? Avançaram contra a jurisprudência do TST, que preconizava a garantia de direito social. Com alguns exageros, eu reconheço. Então. Mas no mais, um dia, se eu for contar a história do porquê que se alterou o sinal da súmula 277, então vamos ver que não é nada aquilo que nós queríamos criar, direito indefinitivo, formular uma norma coletiva com prazo indeterminado. Não, é que não havia negociação coletiva, havia o comum acordo no dissídio coletivo, e a única saída para a categoria profissional era a greve. Agora, nós vamos solucionar um conflito criando outro pior ainda, que é a greve. E foi 14-13, se eu não me engano, essa votação, não foi, ministro? Foi muito apertada, né? Do Supremo? Não, da súmula 277. Foi na época da mudança da jurisprudência. É que muita gente pregou aí no deserto que a súmula criou passivo.
Eu já desafiei. Quem me mostrasse que o TST aplicou a súmula para o passado. Nenhuma condenação para o passado. Só as normas coletivas que viriam depois dela. Nós nunca aplicamos. E eu tenho acordo nesse sentido. Cadê o professor Jucá? Sumiu? Não. É porque eu estou aqui com um negócio aqui. Deixa eu ver se aumenta aqui. Agora. Eu estava com uma janelinha só. É uma janelinha. Bom, eu já atrapalhei demais o ministro. Não, que isso. Para mim é um prazer. Para nós, para nós. Bom, eu acho que nós já exploramos, eu não diria o suficiente, mas nós já exploramos bastante o ministro. E eu quero deixar uma nota de pé de página com letra vermelha em itálico, bem destacada, negritada. Que não pare por aqui, ministro Valmir. O senhor será convidado em outras oportunidades, porque essa é uma discussão que precisa avançar, essa é uma discussão que precisa nos levar à reflexão. Eu não tenho medo da mudança, nenhuma mudança me assusta. Eu acho que as mudanças são boas. Desde que elas venham dentro de um pensamento de criação, de que o homem melhore como ser humano. E de razoabilidade, né? Razoabilidade. Não se pode cogitar de mudança subjetivista. Muda isso daí porque eu acho que... Não, não é bem assim. Não é bem assim. Mas eu quero em nome... Perdão. Pois não? Perdão, quem fala é Thalita. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Professor Francisco, demais. Ministro, eu só gostaria de dizer uma coisa. A minha área é o tributário. E me deu um pesar muito grande do senhor ser do trabalhista, viu? Porque esse pensamento do senhor já deveria estar com essas ideias aí do mundo tributário aí, ministro. Foi um pesar aqui. Eu sofri pelo senhor não ser do tributário. Não fique com pesar, porque tem a senhora que é competente na área tributária. A senhora deve conhecer o professor... Fernando Facuri Scaff, que é um dos maiores tributaristas do Pará, professor da universidade, foi meu professor no mestrado, foi meu colega advogado no CNPq. Eu também sofri como advogado 8 anos no CNPq, depois fui ser juiz, e ele é um dos maiores tributaristas. Eu invejo quem no bom sentido, quem atua em outras áreas. Gostaria de ter esse conhecimento não plenipotenciário, mas um pouco acima daquilo que a minha vã filosofia possa permitir. Muito obrigado, viu, pelo elogio. Bastarita, me permita lhe dizer uma coisa. Eu acho que corações e mentes estão mudando. As coisas caminham, às vezes não no ritmo que a gente queira. E eu vou te soltar uma em primeira mão. Eu vou cometer uma imprudência, uma impropriedade, mas eu sou um imprudente por natureza e pago caro por isso e até gosto de pagar. Valmir sabe disso. Eu não tenho medo de visagem, não, porque quem tem medo de morrer não nasce. Quem não corre o risco. Nós estamos num grupo mais ou menos grande, de que o SCAF faz parte, de uma revisita ao direito financeiro, à despesa pública e à formulação orçamentária como pressuposto, como base de um reordenamento tributário. Portanto, a discussão da neutralidade tributária diante da formação de preços. Eu vou até pedir, Thalita, depois eu te passo o contato, o Tiago já fez rasgados elogios a seu respeito, e depois você tem um ponto em comum comigo, você é pauliana, você é do time do PBC, que também está nessa brincadeira, e eu acho que dá para ter esperança. E ministro Valmir, deixa eu fazer aqui uma outra confissão, já que a gente já está em fim de noite. A minha carreira acadêmica toda é direito público.
Eu dou aula de direito constitucional e, nos últimos anos, de direito financeiro. Mas esse semestre, a administração me pediu uma turma de direito do trabalho. E eu, conversando com o Ricardo outro dia, eu resolvi não ser mais temporário do direito do trabalho. Eu vou querer conservar essa turma e, não digo voltar às origens, mas cultivar essa outra perna, porque muito do direito econômico que eu aprendi, muito do direito público que eu aprendi, e a leitura que eu faço do direito público passa pelo mundo do trabalho, porque passa pela economia e passa por uma coisa que me chama a atenção desde sempre, que é o bicho-homem. Então, escreva sobre direito econômico do trabalho. Faça essa simbiose. Aí só o Washington Albino... A professora Thalita aí pode fazer isso. Direito econômico do trabalho. Porque vê uma coisa, Valmir, uma provocação, Ricardo, eu acho que poucos trabalhistas pensam nisso. Thalita, essa bola é para você. Eu vou subir na rede, você vem no facão e corta que vai fazer ponto facinho. Quando nós falamos em remuneração, salário e os direitos do trabalhador, e se fala em economia da massa salarial, e eu já tenho a idade de falar com fígado, eu já estou velho, a gente se esquecemos que a tributação sobre a renda do trabalho é quase confiscatória. Porque, na verdade, a distinção entre o salário apropriado, aquele que é efetivamente entregue ao trabalhador, e aquilo que é encargo fiscal, e aqui eu estou usando a expressão genérica, nós estamos falando de alguma coisa superior a 30%. Quer dizer, o salário de R$1.000 que eu anoto na CTPS, na verdade, é 700 prata. E quando nós falamos em defesa do salário, nós omitimos a tributação incidente sobre ele. É isso aí. Quer dizer, no livro em homenagem ao Jorge Enor, que eu pensei que estava aqui, mas não eu estava. escrevi um artigo dele. Eu só não recebi meu exemplar. Mas... eu fiz uma observação. Eu tenho um que foi feito porque foram dois, não é? Não. É o da LTR. É o da LTR. Ah, não. Eu tenho no outro, que a pastora organizou junto com outros colegas lá. E aí já está virando papo de parar, viu? Eu insisto então, vamos parar. Eu insisto no negócio. Não se pode falar em salário, em direito trabalhista, sem falar em tributação. Professor, e eu vou dizer para o senhor, não se pode falar em tributação sem antes falarmos em gastos e despesas públicas. É o ponto de partida. Se você não começa por aí, as ideias... Olha, isso foi discutido pelo Paulo no Congresso de Direito Financeiro de Curitiba, que ele foi o patrono, em que ele levantou esse pressuposto. E aí ele é um tributarista que começou a namorar, e eu acho que está assim, um namoro meio sério com o direito financeiro, porque eu não posso tributar por tributar. Mas não, o que é que a gente vai fazer agora? Bora tributar. Não é assim. Não é assim. Quer ver uma coisa? A restituição de imposto de renda do assalariado. Ricardo, isso é um empréstimo compulsório disfarçado. Porque eu sobretaxei, confesso que sobretaxei e vou te devolver um dia, quem sabe, talvez, de repente, na Praça do Pescador ou na Estação das Docas. Gente, isso não é sério. Isso não é sério. Essa interseção, professora Thalita, nós vamos trocar figurinha muito, porque numa próxima mesa redonda a senhora já é minha convidada especial. Professor, obrigada. Eu preciso fazer só mais um comentário. Esse é o problema do financeiro, é um problema que é difícil para a sociedade perceber. A dívida e o gasto público, né? Mas veja uma coisa. E aí, deixa eu jogar meu cabelo branco em cima de você. Tá? Pense. Quando eu começo a discutir orçamento, e olha,
eu já estou velho, mas a primeira vez que eu vejo uma discussão pública ou alguma coisa parecida com discussão pública sobre orçamento é a elaboração do orçamento desse ano. É o orçamento de 21. Antes o orçamento era um relatório de serviço secreto. Nem o digitador lia. Tá? Por exemplo, feita com taquígrafo, né? Sem entrar sem fazer juízo de valor, eu estou achando a discussão da fonte de custeio da Renda Brasil profundamente salutar, na medida em que está colocando a sociedade para meditar sobre política pública tem custo, custeio é fiscal. E come facciamo, ragazzi? E quando se fala no mundo do trabalho gerar emprego, você está falando indiretamente em aplicação de recurso público. Quer dizer, é um livro em aberto. E, de uma certa maneira, nos convida a todos a pensar quanto custa a justiça do trabalho, qual é a relação custo-benefício que ela presta. Por que será que eu não estou atacando? Será que eu não quero minar a competência da Justiça do Trabalho? Porque ela está fazendo uma rearrumação de renda que me desagrada? É verdade que a gente pode até questionar a racionalidade disso. É fato. Mas será que ela não está dizendo o que eu não quero ouvir? Aí eu transformo ela em bandida, fica mais fácil? E eu acho que a competência jurisdicional no Brasil precisa ser redesenhada com urgência. Mais importante do que a estrutura é a jurisdição. E, pela defesa de uma jurisdição de proteção do trabalho no sentido mais amplo possível, eu vou morrer brigando. Porque eu sou um velho teimoso e a gente vai ficando velho e vai piorando, vai ficando mais teimoso ainda. Até que o alemão me pegue o Alzheimer, eu serei um resistente. Mas já fica aqui, ministro Valmir, uma provocação e um convite para uma abordagem trabalhista mais ampliada, porque Vossa Excelência já mostrou sensibilidade e talento de sobra para isso. Ricardo, nós temos mais alguma coisa para debater? Eu já atropelei tudo, eu já esculachei, como sempre, o programa. Não, imagina, a gente só tem que agradecer também, Juca. O que você falou é muito importante. Eu acho também que se o empregado custa 102% do que a gente paga para ele, a gente está combatendo algo errado, né? A gente não está combatendo, a gente está combatendo o humano e não o que ele custa. Exatamente. Então, a gente dá uma mudada nisso aí, eu estou de acordo contigo. E queria agradecer o ministro Confrade, chamar de Confrade para ele não brigar comigo, Valmir, e dizer que a gente faz uma outra rodada junto contigo, com ele, e a gente chama o professor Hélio, economista, para dar umas dicas para a gente aqui, ou para a gente dar umas dicas para ele também, de como a gente vê, porque é muito ruim ver que toda hora que se fala em direito do trabalho se chama só um economista. Então, a gente só ouve um lado, a gente não ouve o lado de alguém que atua na área de direito do trabalho. Vem um economista. Não interessa, Ricardo. Pois é, não interessa. Não interessa. Exatamente. Mas você meteu o dedo na ferida. Claro que eu não quero que me explique. Porque no momento que começarem a argumentar, destrói a minha narrativa, que é fajuta. Então, mas aí nós vamos ter que explicar, né? Porque eu acho que é importante para a gente. E deixar meu abraço para você, Juca, te agradecer. Agradecer a Thalita, a participação, a professora Thalita. Vou chamar de Thalita, tá? O querido ministro Valmir, que meu amigo, conterrâneo, querido, confrade, e dizer que foi sensacional. Tudo é óbvio. Só aprendi hoje aqui e quero continuar a aprender sempre com vocês. O aprendizado foi meu. É muito importante a interação e integração, ainda que à distância. Eu tenho um apelo, uma reclamação para lhe fazer. Está faltando um manual de processo do trabalho do Valmir Oliveira da Costa. Eu ia lançar o acordo didático 3 comentando, eu não tenho tempo.
Não, mas Olha, pensa no manual de Deixa eu processo. te falar uma coisa, rapidamente, sem nenhuma crítica. Eu admiro muito quem é juiz e consegue escrever 2, 3 livros por ano. Eu não consigo. Primeiro que a minha consciência dói. Porque o tempo que eu estou, desculpa, não é perdendo, gastando escrevendo livro, eu podia estar julgando o processo. Eu penso isso. Claro, eu posso estar sendo egoísta, porque eu podia passar o meu conhecimento para outro. Mas eu acho que a minha obrigação, primeiro, são os meus processos. Depois sou eu. E aquilo que eu vou deixar, porque já tenho 2 livros, 3 livros. O Dano Moral, que foi em 99, 98, a dissertação, que até hoje não fosse o critério de mensuração, que, aliás, é um outro tema muito interessante, hoje o chamado dano extrapatrimonial, que eu não sei por que mudaram, podia continuar moral, né? E os critérios de mensuração, que não pode ser tarifamento. Mas isso é outra questão. Aliás, eu vou ter uma faculdade em Belém, me fugiu o nome, que eu vou agora, quarta-feira que vem, fazer uma palestra de 10 às 11 sobre dano extrapatrimonial. Acho que é FIBRA o nome. FIBRA. É a FIBRA. FIBRA, né? Mas é isso aí, ó. Agradeço, muito obrigado. Abraço a todos, foi um prazer muito grande. Estou aí à disposição, o Jucá sabe que pode contar comigo, o Ricardo também, professora Thalita, professora Carolina, Joaquim. Muito obrigado aí pela gentileza, simpatia, e fiquei muito feliz com o nosso debate. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, ministro. Ministro Valmir, muito obrigado, boa noite a todos. Thalita, vamos fazer... Muito obrigada, ministro Valmir. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Até logo. Ricardo. Obrigado a todos. Final de semana. Boa noite. Ministro, Tchau. um abraço, ministro. Outro. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Pessoal, obrigada aí pela presença. Valeu.